Boa noite, meu nome é Igor. Juntamente com o Lucas, a gente vai apresentar o trabalho de AFD para linguagens formais. Então, passando bem rápido pela estrutura do autômato. Em cima passa essa gramática, né, contendo o alfabeto, depois os estados pertencentes a esse autômato, as transições ali, o Q0 que seria o estado inicial e os estados finais, né. Então, as transições, começando na linha 3, é basicamente o estado que ela tá, o valor que vai ser recebido e o estado que vai ser transformado, né? Então aqui, começando agora pela classe do AFD, a gente então começa lendo o arquivo, lendo as linhas, e essas aqui são só linhas para fazer o parse do arquivo TXT, então a gente salva o alfabeto, a gente salva os estados, as transições, o estado inicial, o conjunto de estados finais, e aí depois a gente atualiza as transições com as transições presentes depois da linha 2, né? E aí então aqui a gente tem a função principal, assim, que seria o check word, né? Que é para ver se a palavra é aceita ou não. Aí então ele começa no estado atual, que seria começa pelo estado inicial, né? E aí para cada letra presente na palavra que foi passada, ele checa as transições que pertencem a esse estado. Então, por exemplo, a transição 0, ele checa se existe uma letra que é válida com aquela transição. Aí se for, ele então transforma o estado atual no estado que está com aquela letra, né? Então ele vai para o próximo estado. E aí então aqui ele checa se o estado atual, ele depois desse for, né, depois dessa iteração, ele checa se o estado atual está dentro do conjunto de estados finais, aí se está, ele retorna true e palavra aceita, se não retorna false e palavra não aceita. E esse check múltiplo aqui, ele é basicamente a mesma coisa, só que agora nós temos um conjunto de palavras aceitas e um conjunto de palavras rejeitadas. Então ele só itera, tipo, a gente passa uma lista de palavras para ele, e ele só itera sobre essa lista e vai fazendo a checagem de acordo com a função anterior, e aí depois ele mostra as palavras aceitas e palavras rejeitadas. Bom, então, os estados não alcançáveis seriam basicamente aqueles que a partir do Q0, do estado inicial, né, eles não conseguem, não chegam neles, né. Então, a gente faz uma verificação de todos os estados e todos os estados que ele consegue alcançar. Então, é adicionado numa lista. Se ele foi alcançado, né, então ele vai naquela lista. Ali embaixo, então é uma verificação se esses estados ele não tá, se o estado que está no autômato não está nos alcançáveis, então ele é um não alcançável. Então é basicamente isso. Então os estados mortos, basicamente a partir deles não se consegue chegar no estado final. Então o primeiro for ele itera por todos os estados. Então o segundo ele vai verificar se ele vai verificar todos os estados que consegue chegar a partir daquele estado, né? E depois no terceiro for, ele vai verificar todos os estados que a partir dos estados que ele alcançou, conseguem ser alcançados também. E no mais embaixo, ele vai verificar que todos esses estados que ele conseguiu alcançar, se algum for um estado final, então o estado lá de cima, ele não é um estado morto. Então, passa-se para o próximo, né? Então, caso ele itere por todos e nenhum seja final, e daí ele é o estado morto, entendeu? Então, a minimização ali, a função de baixo, é basicamente a chamada dessas duas. Ahn, esse for do meio é para remover, né, os estados mortos e não alcançáveis. Pode ser. Aí então, só uns prints aí e ali o CLI. Ah, então aqui a gente fez uma shell, assim, digamos, né, que o usuário ele pode escrever comandos, e aí através desses comandos ele pode interagir com o programa. E então vou testar aqui para. Também a gente fez um arquivo aqui de utilidades, né, para fazer o parsing do arquivo TXT e tal. E então vou testar aqui o programa. Então aqui ele iniciou o programa, posso começar escrevendo help. Aí ele mostra os comandos disponíveis. Para testar uma palavra, então esse autômato ele aceita palavras que comecem com um, tenham pelo menos dois uns, e o último um ele tem que ser precedido de alguma outra letra, por exemplo, 0 ou 1. Então se eu testar isso aqui, ele vai dar errado, porque o último um ele não tem nada precedindo ele. Mas se eu testar isso aqui, por exemplo, ele vai aceitar. E se eu testar alguma coisa que comece com 0, ele vai rejeitar também. Também posso executar
uma lista de entradas, né, para ele avaliar. Aí, então, as entradas são esse arquivo CSV aqui, com números separados por vírgulas. Aí, então, ele mostra as que foram aceitas e as que foram rejeitadas. E depois disso também a gente pode executar a minimalização através do comando min. Aí, Então, então, no começo ele mostra as transições antigas, né, e depois do autômato minimizado. Então, os estados não alcançáveis também e os estados mortos que foram encontrados. então, acho que era isso aí. Também dá para quitar aqui do programa, com o comando Uhum. sair. E o README também, que seria o manual, né, de Aí como... a gente fez um manualzinho aqui também para auxiliar. Só um pouquinho mais ali. Aí. Só a explicação mesmo de como executar. Então, acho que era isso. Era isso. Obrigado pela Obrigado. atenção.